Se você está aqui agora, é porque de alguma forma essa história já te encontrou. Então escreve o nome do nosso canal nos comentários, deixa o seu like. Isso é muito importante para me ajudar. E se eu fosse você, eu compartilharia essa história com alguém especial. Porque algumas histórias não são só para ouvir, são para sentir. A noite chovia devagar, como se o céu estivesse com medo de fazer barulho. As luzes dos postes se espalhavam pelas poças no asfalto, refletindo tons dourados e trêmulos. O vento frio carregava o cheiro do mar, mesmo estando a quilômetros dele. E no meio daquela cidade que nunca dormia por completo, ele caminhava. Lucas Varela, alto, ombros largos, passos firmes. O tipo de homem que parecia carregar um mundo inteiro dentro do peito. Um mundo pesado, denso, perigoso. Seu rosto era fechado, marcado por um passado que ninguém ousava perguntar. A barba por fazer dava a ele um ar ainda mais bruto. Os olhos, escuros, profundos, famintos, não de comida, de algo que ele mesmo fazia de tudo para não admitir. Desejo. Lucas não era um homem gentil. Era intenso. Era silêncio. Era tempestade. Ele parou diante do hotel à beira-mar, um prédio moderno de vidro espelhado, iluminado por luzes quentes que contrastavam com a noite fria. O som distante das ondas se misturava com o da chuva fina. Ele respirou fundo. O ar parecia mais pesado ali, como se algo estivesse prestes a mudar. Ele não acreditava nessas coisas, mas naquela noite, acreditou. Dentro do hotel, o mundo era outro. Cheiro de café recém-passado, perfume caro, sons abafados de passos sobre o tapete macio. Na recepção, uma jovem organizava alguns papéis com cuidado quase tímido. Seus dedos eram delicados, seus movimentos suaves demais para aquele mundo apressado. Ela se chamava Clara. Ela não era ousada, não era atrevida. Era feita de sonhos, não de desafios. Vestia um vestido simples, azul claro, que combinava com seus olhos grandes e assustados de gentileza. O cabelo preso em um coque meio bagunçado, como quem não sabia exatamente como lidar com a própria beleza. O olhar quase sempre baixo, como se tivesse medo de ocupar espaço no mundo. Lucas entrou. O som da porta se fechando atrás dele ecoou na recepção quase vazia. Clara levantou os olhos por instinto, e o mundo dela freou por um segundo. Ela sentiu o coração errar o compasso. Não sabia explicar por quê. Era só um homem, apenas mais um hóspede, mas havia algo nele que puxava o ar dos pulmões dela. Um peso doce, um perigo silencioso. Boa noite. A voz dela saiu baixa, delicada, quase um sussurro. Lucas demorou a responder, não por falta de educação, mas porque, pela primeira vez em anos, ele sentiu algo estranho no peito. Aquela garota parecia pura demais. E isso o atingiu como um soco lento. Um quarto. A voz dele era grave, rouca, controlada. Clara engoliu em seco, desviando o olhar. As mãos tremiam levemente enquanto digitava os dados no sistema. Quarto? Com vista para o mar. Lucas pensou por um instante. Mar significava silêncio, solidão, tempestade interna. Hein? Ela sentiu nervosa e deslizou o cartão pela bancada. Quando os dedos dele se tocaram por acidente, o tempo errou de novo. Foi rápido, um toque bobo, quase nada, mas o corpo de Clara reagiu como se fosse tudo. Um calor inesperado subiu pelo braço, queimando devagar. Ela puxou a mão rápido demais. Lucas percebeu, e aquilo mexeu com ele como nada mexia há anos. Ele subiu para o quarto. Clara ficou ali, parada tentando entender por que o silêncio parecia tão alto depois que ele se foi. Naquela mesma noite, o mar rugia lá fora. O vento batia nas janelas, e dois corações, que não deveriam nem se tocar, começaram a se reconhecer à distância. Clara morava em uma casa simples, num bairro tranquilo, perto de um parque pequeno onde crianças brincavam durante o dia. Ela atravessava aquela praça todas as manhãs a caminho do trabalho. Gostava de observar as árvores, as folhas caindo, os pássaros. Sonhava com coisas simples, amor tranquilo, mãos dadas, um lar silencioso e feliz. Ela nunca tinha conhecido o tipo de homem que fazia o mundo parecer perigoso. Lucas era exatamente isso. Na manhã seguinte, ele desceu cedo. Usava a camisa preta aberta no primeiro botão, o rosto sério, olheiras discretas. Não dormira bem. Clara o notou de longe, e o peito dela apertou sem motivo. Bom dia, ela disse, tentando soar normal. Lucas a observou por um segundo a mais do que deveria. Bom,
O silêncio entre eles era denso, carregado, como se os dois soubessem que algo estava se aproximando, mas fingissem não sentir. Café? Ela ofereceu. Lucas não tomava café feito por ninguém há anos. Hein? Ela preparou, com cuidado, como fazia tudo. Quando ele levou a xícara aos lábios, o gosto não era só de café, era de casa, de algo que ele julgava não merecer. E algo dentro dele começou a rachar. Naquela tarde, Clara saiu mais cedo do hotel. O céu estava aberto agora. O vento trazia cheiro de sal. Ela caminhou até o parque, sentou no banco de sempre, abraçou os joelhos. Pensava nele sem saber por quê. No mesmo instante, Lucas dirigia sem rumo pelas ruas molhadas da cidade. O barulho dos pneus, das buzinas, o deixava nervoso. Ele só queria afastar a imagem dos olhos dela, mas não conseguia. Como se aquela garota simples tivesse tocado exatamente no lugar mais proibido do seu coração. O lugar onde ele tinha enterrado o próprio desejo de amar. E assim, sem prometerem, sem perceberem, o destino começou a caminhar em direção a eles. Lento e absolutamente inevitável. A manhã avançava lentamente pela cidade. O sol tentava vencer as nuvens finas que ainda restavam da chuva da noite anterior. As ruas brilhavam, molhadas, como se tivessem sido lavadas pela própria madrugada. O cheiro de terra úmida ainda estava no ar. E mesmo assim, Lucas não sentia paz. Ele estava na varanda do quarto do hotel, de frente para o mar. O som das ondas subia e descia, repetitivo, quase hipnótico. Mas dentro dele, tudo era inquietação. Desde a noite anterior, aquela imagem não saía da sua mente. Clara, o jeito como ela falava baixo, o jeito como evitava seus olhos, mas ainda assim parecia enxergá-lo por dentro. O toque rápido das mãos, que ficou em sua pele como se tivesse sido eterno. Lucas fechou os olhos por um instante. Droga, murmurou quase num suspiro. Ele não se envolvia, não se permitia, não criava laços. O mundo já tinha lhe tomado demais. Pessoas demais, sonhos demais. Amar, para ele, era sinônimo de perder. Mas aquela garota simples, tinha atravessado suas defesas com um único olhar. Clara, do outro lado da cidade, também não estava em paz. Ela caminhava apressada em direção ao hotel, segurando a bolsa contra o peito. O vento leve bagunçava alguns fios soltos do seu cabelo. Seu coração estava acelerado, sem razão clara. Ou talvez, com razão até demais. Ela tentava se convencer de que era apenas curiosidade. Apenas um hóspede diferente. Apenas um homem bonito. Nada além disso. Mas seu corpo sabia a verdade antes da mente. Ela entrou no hotel ainda ofegante. O saguão estava calmo, silencioso. Apenas o som distante da televisão ligada no fundo do restaurante. Ela organizou algumas coisas na recepção, respirando fundo, tentando se acalmar. Foi quando sentiu a presença. Não ouviu passos, não ouviu a porta, mas sentiu o ar mudar, como se algo denso tivesse acabado de entrar. Ela levantou os olhos. Lucas estava ali, parado a poucos metros dela. O coração de Clara disparou de novo. Você... A voz dela falhou por um segundo. Vai sair? Ele a observava com aquela calma perigosa. Hein? O silêncio se esticou entre eles. Vai ficar muitos dias? Ela perguntou sem perceber que estava perguntando. Lucas pensou por um instante. Não sei. E aquilo, de algum jeito, apertou o peito dela. Ela desviou o olhar rapidamente, como se tivesse perguntado demais. Ah, claro. Ele deu alguns passos, passou ao lado dela. O corpo dele parecia emitir um calor diferente, selvagem, intenso. Quando passou, os ombros quase se tocaram. Quase. E o quase foi pior do que o toque. O ar entre eles pareceu falhar. Virou-se devagar. Clara! Ela se assustou ao ouvir seu nome. Ele engoliu em seco. Queria dizer muitas coisas, não sabia dizer nenhuma. Obrigado pelo café. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, puro. Eu que agradeço. Ele a olhou por mais um segundo. Tempo demais. Então saiu. E assim que a porta se fechou, Clara levou a mão ao peito. Seu coração batia como se tivesse corrido quilômetros. Naquela tarde o hotel estava movimentado. Ônibus turísticos, famílias, crianças correndo pelo saguão, malas sendo arrastadas pelo piso. Clara estava ocupada, os pensamentos mais controlados. Até que o telefone tocou. Recepção, boa tarde, disse automaticamente. Sou eu. A voz de Lucas veio baixa do outro lado da linha, grave, intensa.
O estômago dela se apertou. Quero saber se você conhece algum lugar tranquilo perto daqui. Ela pensou por um instante. Tem o parque. Fica perto da floresta. Fica bonito no fim da tarde. Você poderia me mostrar? O mundo de Clara ficou em silêncio. Eu? Ela não sabia por que estava tão nervosa. Eu posso, quando sair do turno. Então eu espero. O coração dela quase falhou dentro do peito. O sol já estava mais baixo quando Clara saiu do hotel. O céu estava tingido de laranja e dourado. O ar estava fresco. O vento trazia o cheiro da floresta próxima, misturado com o sal do mar. Lucas a esperava apoiado em uma motocicleta preta. Quando ela o viu ali, sentiu-se pequena. Ele abriu o capacete. Ela assentiu com a cabeça. Subiu na moto com cuidado, segurando-se na parte de trás. Quando ele acelerou levemente por instinto, ela segurou na lateral da jaqueta dele. O corpo dela encostou no dele. Foi inevitável. Lucas sentiu. E aquilo acendeu algo perigoso dentro dele. O caminho até o parque foi rápido. O vento batia nos cabelos deles, misturando-se com o cheiro das árvores. Quando pararam, o céu já estava quase escuro, com tons profundos de azul e roxo. Eles caminharam lado a lado entre as árvores altas. As folhas estalavam sob os pés. O som de insetos surgia aos poucos. O mundo parecia suspenso ali. É bonito, ele disse. Eu vim aqui quando era criança. Ela respondeu com um sorriso tímido. Eles se sentaram perto de um lago pequeno. A água refletia as primeiras estrelas. O silêncio entre eles já não era desconfortável. Lucas a observava discretamente. O jeito como ela mexia nos próprios dedos. A maneira como respirava calma. Como parecia alheia ao efeito que causava nele. Você sempre trabalhou em hotel? Ele perguntou. Não, eu trabalhei em lojas, em padarias. O hotel foi uma oportunidade. Sonha com algo? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu sonho em ser amada de verdade. Lucas sentiu aquilo atravessá-lo como lâmina. E você? Ele demorou a responder. Eu não sei mais sonhar. Ela virou o rosto lentamente para ele. Os olhos deles se encontraram com intensidade. Nenhum dos dois se moveu. O vento passou entre eles. O coração de Clara batia alto. A respiração de Lucas ficou mais pesada. Ele ergueu a mão devagar. Quase tocou o rosto dela. Quase. Parou no ar. Os dois sabiam. Aquele toque mudaria tudo. Nós não deveríamos, ela sussurrou. Eu sei, ele respondeu. Mas nenhum dos dois se afastou. O mundo parecia esperar. O lago, as árvores, o céu, tudo em silêncio. E ali naquele quase... O desejo começou a acordar. O quase... Às vezes o quase é mais cruel que o nunca. O vento passou entre eles, leve, frio. As folhas das árvores tremeram. Um som distante de grilos começou a nascer no parque escurecido. O lago refletia a lua tímida que surgia entre as nuvens. Lucas ainda mantinha a mão suspensa no ar, a poucos centímetros do rosto de Clara. Podia sentir o calor dela, a respiração suave, o perfume simples que vinha da pele, misturado com o cheiro da noite. Ela tremia, não de frio, de sentimento. Nós não deveríamos, ela repetiu agora quase inaudível. Lucas fechou os olhos por um segundo. Ele sabia. Sabia que aquele toque abriria portas que ele havia trancado com violência por dentro. Portas cheias de lembranças que ainda sangravam. Ele baixou a mão. Mas isso doeu quase tanto quanto tocar. Você está certa. A voz dele saiu rouca, pesada. Clara sentiu o peito apertar. Um misto de alívio, frustração e algo que parecia perda. Eles ficaram ali em silêncio por mais alguns minutos. Nenhum dos dois queria ser o primeiro a ir embora. Nenhum queria avançar. E ainda assim, os dois já estavam fundo demais. O caminho de volta foi lento. Na moto agora, Clara segurava com cautela na lateral do assento. Não ousou tocá-lo de novo. O vento gelado batia forte, mas o peito dela estava quente demais. Quando chegaram ao hotel, ela desceu sem dizer nada. Apenas olhou para ele por um segundo. Um olhar que dizia tudo. Lucas viu. E aquilo o quebrou por dentro. Naquela noite o sono não veio para nenhum dos dois. Clara se revirava na cama, abraçando o travesseiro. O teto parecia distante. O coração insistia em lembrar a aproximação, a mão suspensa. O quase. Por que ele me afeta tanto? Sussurrou no escuro. Ela era simples, tímida, sonhadora. Não estava acostumada a causar esse tipo de tempestade dentro de alguém, nem dentro de si mesma. Já Lucas estava sentado na varanda do quarto, sem camisa.
os braços apoiados nos joelhos. O mar rugia lá embaixo. A escuridão parecia responder ao vazio que ele carregava. Ele acendeu um cigarro. Tragou fundo. O gosto amargo na boca combinava demais com seus pensamentos. Você não devia, murmurou para si. Mas seu corpo não obedecia mais à razão. Na manhã seguinte o céu estava pesado. Nuvens densas escondiam o azul. O vento anunciava mais chuva. Clara chegou cedo ao hotel. Os olhos um pouco inchados. O rosto ainda bonito, mas com sinais claros de uma noite mal dormida. Ela tentou agir normalmente. Organizou papéis, atendeu hóspedes. Sorria quando precisava, mas por dentro o coração estava inquieto. Quando Lucas desceu, tudo nela reagiu. Ele parecia mais fechado do que nunca. O rosto duro, o olhar distante. Passou por ela sem dizer palavra. E isso feriu. Bom dia, ela arriscou. Ele parou. Virou-se. Os olhos escuros encontraram os dela. Bom, só isso. E seguiu. Clara sentiu o peito afundar, como se tivesse feito algo errado sem saber o quê. No final da tarde, a chuva caiu com força, grossa, barulhenta. As ruas ficaram brilhando sob os postes acesos. O hotel estava quase vazio. O som da água batendo nas janelas criava uma espécie de aprisionamento silencioso. Clara estava sozinha na recepção quando ouviu passos pesados se aproximarem. Lucas. Ele parou diante dela. O rosto sério parecia carregar uma batalha inteira. Precisamos conversar. O coração dela disparou. Sim. Ele apontou para a área externa coberta do hotel. Um espaço com sofás protegido da chuva, de frente para o mar agitado. Os dois caminharam em silêncio até lá. O som da tempestade preenchia tudo. O vento fazia as cortinas de lona vibrarem. Eles se sentaram. Lucas demorou a falar. Você não sabe quem eu sou de verdade. Ela o olhou com atenção. Ninguém sabe tudo sobre ninguém. Ele soltou um riso sem humor. No meu caso, talvez seja melhor assim. O silêncio se instalou de novo, denso. Eu perdi tudo uma vez, né? Ele começou. Família, casa, paz. Eu era jovem. Acreditava em coisas, em pessoas. Clara não disse nada. Apenas ouviu. Amar foi o que me destruiu, ele concluiu. O peito dela doeu por ele. Nem todo amor destrói, disse com cuidado. Ele a encarou. O meu destruiu. O vento uivou mais forte. A chuva parecia bater com mais fúria, como se a natureza acompanhasse a dor dele. Eu não deveria me aproximar de você, ele continuou. Você não pertence ao meu mundo. Ela respirou fundo. Eu também não escolhi sentir. Os olhares se prenderam. O desejo não tinha pedido permissão. Naquela noite, ele não voltou para o quarto. Dirigiu sem rumo pelas ruas molhadas. Entrou em um bar afastado cheio de sombras. Bebeu. Tentou apagar o que sentia, mas cada gole trazia o rosto de Clara de volta. Do outro lado da cidade, Clara também vagava pela própria mente. Sentada na cama, abraçando os joelhos. O som da chuva parecia bater direto no peito. Ela sabia. Aquilo já era amor, mesmo que ainda não tivesse nome. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre eles. Lucas começou a se afastar. Chegava tarde, saía cedo. Evitava os olhos de Clara. Falava pouco. Parecia lutar contra algo visível apenas por dentro. Clara sentia. Cada palavra fria doía como abandono. Mas ela não pressionava. Apenas guardava tudo dentro do peito, como sempre fizera com seus sentimentos. Até que numa tarde de céu limpo e ar pesado, ela o viu saindo com outra mulher do hotel. Alta, bonita, confiante. O coração de Clara se partiu em silêncio. Ela se escondeu atrás do balcão, os olhos marejados. Claro, sussurrou. Era isso. Ela se sentiu pequena, ingênua, ridícula por ter acreditado em algo que não podia existir. Naquela noite decidiu sair sozinha. Vestiu um vestido simples, pegou a bolsa, caminhou até o parque. Precisava do silêncio, precisava respirar. O vento batia leve entre as árvores. O lago refletia as luzes distantes da cidade. Ela se sentou no banco onde estivera com Lucas pela primeira vez. E chorou. Não alto. Chorou em silêncio. Do outro lado da cidade, Lucas afastava a mulher da mesa do bar onde estavam. Não, chega. Você está estranho hoje, ela disse. Ele levantou-se. Eu estou perdido. Dirigiu como se fugisse de si. Sem perceber, foi parar no parque. Desceu da moto. Andou por entre as árvores. Até vê-la. Sentada, chorando. O mundo congelou. Ele parou a alguns passos dela, o coração batendo forte. Clara ainda não o havia visto. Os ombros tremiam, o rosto escondido nas mãos.
Lucas sentiu a culpa esmagá-lo. Aproximou-se devagar. Ela ergueu o rosto assustada, os olhos vermelhos, o olhar ferido. Você... A voz dela falhou. O que faz aqui? Ele engoliu em seco. Eu não consegui ir para nenhum outro lugar. O silêncio voltou, cheio de tudo que não tinha sido dito. Eu vi você com outra pessoa, ela disse. Ele fechou os olhos. Eu tentei fugir. E conseguiu? Ele abriu os olhos. Clara se levantou devagar. Então por que machuca assim? A pergunta caiu como lâmina. Lucas respirava pesado. O peito subia e descia com força. Porque eu tenho medo de te destruir. Ela se aproximou um passo. E eu tenho medo de viver sem tentar. O vento forte passou entre eles. Os corpos estavam perto demais. Os olhos se engoliam. As mãos tremiam. O desejo era fogo. O sentimento era mais. Lucas baixou o rosto lentamente, a respiração tocando a dela, um segundo eterno antes do limite. Se eu te beijar, ele murmurou, não sei mais voltar atrás. Clara fechou os olhos. Tanto um kings que seis meses, então não volte. E o beijo finalmente aconteceu. Lento, profundo, carregado de tudo que foi contido. Não era só boca. O mundo desapareceu. A chuva começou a cair de novo. E naquele beijo, o amor deixou de ser proibido e passou a ser perigoso. A chuva caía mais forte agora. As gotas escorriam pelos cabelos de Clara, molhando seu rosto, deslizando por seu pescoço, misturando-se às lágrimas que ela não sabia mais se eram do passado ou do presente. O beijo ainda queimava em seus lábios como um segredo que já não podia ser desfeito. Lucas estava a poucos centímetros dela. O coração dele batia descontrolado, como se quisesse romper o próprio peito. A respiração estava pesada, o corpo inteiro em alerta. Eles haviam cruzado uma fronteira, e agora nada seria como antes. Clara abriu os olhos devagar. O mundo ao redor parecia borrado pela chuva, pelas luzes distantes, pela emoção. Ela respirava com dificuldade. Deus, a voz falhou. Eu nunca fiz algo assim. Lucas fechou os olhos por um segundo. Eu sei. Silêncio. O vento passou forte entre as árvores, sacudindo as folhas, como se a própria natureza tentasse avisar que aquilo não era só paixão, era destino. Eu tenho medo de você, ela confessou num sussurro. Ele a encarou. E eu tenho medo de mim perto de você. Eles se afastaram um passo. Não porque queriam, mas porque precisavam respirar. O parque agora parecia pequeno demais para dois corações tão agitados. O som da chuva aumentava. Os pingos batiam no lago com força, criando círculos que se espalhavam, como o sentimento deles. Eu não posso continuar assim, Clara disse, a voz trêmula. Isso vai me machucar. Lucas sentiu o golpe direto no peito. Eu já machuco tudo que toco. Ela negou com a cabeça, desesperada. Não é justo você aparecer assim na minha vida, bagunçar tudo e depois fingir que nada está acontecendo. Ele deu um passo à frente. Eu tento fingir, porque é a única coisa que eu sei fazer para sobreviver. Ela sentiu a dor dele, mas sentiu a própria dor também. As duas lutavam dentro dela. Eu não quero viver com medo, ela disse. Eu já vivi a vida inteira assim. O silêncio caiu pesado. Lucas desviou o olhar. Eu não sei amar sem destruir. As palavras foram duras, verdadeiras demais. Clara se aproximou lentamente e tocou levemente o braço dele. Um toque leve, mas cheio de significado. Então aprende comigo. Ele a olhou. E naquele instante, o desejo de se entregar era quase insuportável. Mas o medo era maior. Lucas se afastou. Eu não posso, murmurou. O rosto dela se contraiu. Então não me procura mais. Ele sentiu o impacto. É o melhor para você. Ela respirava rápido. Decida isso por você, não por mim. Ele não respondeu. Apenas virou-se e caminhou para longe. Clara ficou ali, sozinha sob a chuva, sentindo o coração se despedaçar em silêncio. Os dias seguintes foram frios. Mesmo com o sol brilhando, Clara sentia como se estivesse sempre nublado por dentro. Ela voltava ao hotel todos os dias esperando, contra a própria razão, vê-lo entrar pela porta. Mas Lucas não apareceu. Não no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. O quarto dele permanecia limpo, fechado, vazio. Cada dia sem ele parecia mais pesado. Ela tentava sorrir para os hóspedes, tentava parecer normal, mas dentro dela, a saudade se acumulava como um nó no peito que não parava de apertar. À noite, caminhava pelo parque sozinha. Sentava no banco, observava o lago,
Pensava nele, sempre nele. Por que me deixou assim? Sussurrava. Lucas havia ido embora da cidade. Dirigia pela estrada com as luzes cortando a escuridão. O rádio desligado. Apenas o som do motor e dos próprios pensamentos. Ele tentava fugir, mas quanto mais distância colocava, mais Clara parecia perto. O cheiro dela parecia ainda estar em suas mãos. O gosto do beijo ainda ardia nos lábios. O olhar ferido dela voltava como um fantasma. Você vai destruí-la, repetia para si. Se hospedou em um hotel distante, numa cidade vizinha. Quarto escuro, cortinas fechadas, luz apagada mesmo durante o dia. Ele se afundava no silêncio, mas o silêncio agora tinha nome. Clara, numa tarde de céu dourado, caminhava pelo shopping próximo ao bairro para tentar distrair a mente. As luzes, as vitrines, o movimento das pessoas pareciam irreais. Nada tocava sua tristeza. Até que, ao sair, sentiu uma mão tocar de leve seu braço. Clara Monses, perimato Kimbefe, Clara. Ela virou. Era Marina, sua amiga de infância. Meu Deus, você sumiu, está tudo bem? Clara tentou sorrir. Está, eu acho. As duas sentaram numa cafeteria próxima. O cheiro de café quente, de pão recém-assado, trouxe uma sensação de conforto antigo. Clara contou tudo. O hotel, o parque, o beijo, a fuga. Marina ouviu em silêncio. Você está apaixonada, disse por fim. Clara baixou os olhos. E isso me assusta. O amor sempre assusta quando é de verdade. Clara respirou fundo. Ele tem medo de amar. E você não pode salvá-lo sozinha. Marina respondeu com doçura. Mas pode mostrar que vale a pena tentar. As palavras ficaram ecoando na mente de Clara. Naquela noite ela tomou uma decisão. Não podia continuar esperando em silêncio. Precisava fechar aquele ciclo. Ou reabrir com coragem. Pegou o celular. Digitou. Apagou. Digitou de novo. O coração quase saiu pela boca. Se você ainda sente algo, não deixe o medo decidir por nós. Enviou. O aparelho ficou em suas mãos como se pesasse toneladas. Minutos passaram. Nada. Nada. Ela dormiu com o coração apertado. Lucas leu a mensagem na madrugada. Estava sentado na cama, no escuro, quando o celular vibrou. O nome dela na tela fez seu peito doer. Ele leu. Fechou os olhos. As mãos tremiam. Ele queria voltar. Mas o passado gritava. Quando estava prestes a responder, o celular tocou novamente. Era um número que ele não via há anos. O passado chamando de volta. Ele atendeu. E as palavras que ouviu mudaram tudo. Lucas, ela está morrendo. O mundo caiu. O celular ainda estava colado ao ouvido de Lucas quando o silêncio tomou conta do quarto escuro. O que? A voz dele saiu rouca, quase irreconhecível. Do outro lado da linha, a respiração era pesada, trêmula. É sério, Lucas. É grave, os médicos não estão otimistas. O mundo pareceu perder o som. Ele se sentou na beira da cama, o coração disparado, a mente girando em velocidade descontrolada. 1000 imagens antigas atravessaram sua cabeça como lâminas afiadas. Uma casa simples, risadas no quintal, o cheiro de comida no fim da tarde, uma mulher de olhar forte e sorriso cansado. A única pessoa que ele havia amado antes de Clara. Sua mãe. Onde ela está? Perguntou com dificuldade. Em São Miguel, no Hospital da Serra. Lucas fechou os olhos. O passado finalmente tinha-o alcançado. Eu chego ainda hoje. A ligação caiu. O quarto voltou ao silêncio. Mas agora era um silêncio ensurdecedor. Ele ficou ali por longos segundos, olhando para o nada, com o peito subindo e descendo rápido. O medo que sempre guiara sua vida agora tinha um rosto claro. Ele sussurrou quase sem voz. Eu prometi que nunca mais voltaria. Mas havia promessas que o destino não aceitava. A estrada até São Miguel era longa, sinuosa, cercada por montanhas, trechos de floresta fechada e vales profundos. O dia começava a amanhecer quando Lucas colocou o carro em movimento. A neblina cobria parte do caminho, como se o mundo quisesse esconder dele o que estava por vir. Cada quilômetro avançado era um confronto com tudo que ele havia enterrado. A culpa, a ausência, o abandono. Ele havia saído de casa muito jovem. Brigas, silêncios, orgulho. Ele passou anos acreditando que jamais precisaria voltar. Mas agora voltava, com o coração em ruínas. Naquela mesma manhã, Clara acordou com o celular ainda em sua mão. Nenhuma resposta. O céu estava cinza. O quarto parecia vazio. O peito pesado. Ela se levantou devagar, tomou banho em silêncio.
Vestiu-se com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrá-la por dentro. No caminho para o hotel, o parque parecia estranho sem ele. O banco onde tinham se sentado parecia maior, mais solitário. No trabalho, ela tentou manter a postura. Sorria quando falavam com ela. Respondia o necessário, mas os olhos estavam sempre longe. Marina apareceu no meio da tarde. Ele respondeu. Clara negou com a cabeça. Talvez eu tenha me enganado. Sussurrou. Não acredito nisso. Eu sinto como se ele tivesse desaparecido do mundo. E de certa forma, ele tinha mesmo. O hospital de São Miguel ficava no alto de uma colina, cercado por pinheiros altos que sussurravam com o vento. O cheiro de desinfetante era forte. As paredes claras demais pareciam frias. Lucas andava pelos corredores com passos pesados, o coração quase saindo pela boca. Encontrou a porta do quarto. Parou. Hesitou. Depois de tantos anos, tinha medo até de abrir aquela porta. Respirou fundo. Entrou. Ela estava deitada, mais magra, mais frágil. O cabelo antes escuro agora tinha fios brancos, mas o rosto era o mesmo. Mãe! Os olhos dela se moveram devagar. Quando o viu, demorou alguns segundos para reconhecer. Depois o choro veio silencioso. Você voltou. Lucas caminhou até a cama, ajoelhou-se ao lado dela. A mão dele encontrou a dela, fraca, gelada. Eu não deveria ter demorado tanto. Ela sorriu fraco. Mas voltou, murmurou. Lágrimas escorreram pelo rosto duro de Lucas. O homem que não chorava, agora não conseguia mais se conter. Eu tive medo, confessou. Medo de te perder, de enfrentar tudo o que deixei para trás. Fugir nunca foi a sua forma de sobreviver. Sempre foi sua forma de sofrer. Ele fechou os olhos, sentindo as palavras atravessarem seu peito. Eu conheci alguém, disse depois de alguns segundos. E eu fugi de novo. Ela apertou de leve a mão dele, porque ainda acredita que não merece ser amado. O silêncio pairou entre eles. Mas você merece. Sempre mereceu. Lucas chorava em silêncio. Os dias passaram lentos no hospital. A condição dela era instável. Às vezes acordava bem. Às vezes fraca demais para falar. Lucas dormia em uma cadeira ao lado da cama. Quase não comia. Quase não falava. Mas pensava nela. Em Clara. No sorriso tímido. Na coragem silenciosa. Na forma como ela o olhava sem medo de quem ele era por dentro. Ele pegava o celular toda noite. Digitava mensagens, apagava, escrevia de novo, nunca enviava. Eu não posso levá-la para mais uma dor, murmurava. Mas o coração dele implorava ao contrário. Enquanto isso, Clara começava a se calar. Não falava mais de Lucas. Não perguntava por ele. Mas o amor seguia ali, quieto, ardendo por dentro. Marina tentava animá-la. Você não tem como saber o que ele está passando. Mas eu sinto, Clara respondia. E essa sensação não é de despedida. Uma noite, Clara resolveu caminhar até a praia. A lua refletia no mar. O vento frio tocava sua pele. Ela tirou os sapatos e deixou os pés afundarem na areia úmida. Se você ainda sente algo, aparece, sussurrou ao vento. O mar respondeu apenas com seu vai e vem eterno. No hospital, a mãe de Lucas acordou numa madrugada agitada. A respiração fraca, o olhar distante. Lucas, estou aqui. Não me resta muito tempo. Ele sentiu o chão sumir. Não diga isso. Eu sei o que está acontecendo comigo e sei o que está acontecendo com você. Ela respirou com dificuldade. Não perca outro amor por medo. As lágrimas escorreram sem controle pelo rosto dele. Eu sempre chego tarde. Então vá agora. Ele a olhou confuso. Volte, vá atrás dela, antes que seja tarde demais novamente. E você? Ela sorriu fraco, com uma paz que partiu o coração dele. Eu vou em paz, sabendo que você também vai viver. Lucas se inclinou e a abraçou com cuidado. Eu te amo, sussurrou. Eu sei, meu filho. Ela fechou os olhos. Naquela mesma madrugada, ela partiu dormindo. E algo dentro de Lucas também morreu e renasceu ao mesmo tempo. No dia seguinte, ele estava de volta à estrada. Olhos vermelhos, corpo exausto, mas o coração em chamas. Ele não fugia mais. Ele corria para o amor. Clara estava no hotel, organizando a recepção ao entardecer, quando a porta giratória se abriu. O coração dela sentiu antes dos olhos verem. Ela ergueu o rosto. Lucas estava ali, parado. O tempo congelou. Eu pensei, ela começou com a voz tremendo, que você tinha ido embora para sempre.
Eu quase fui. Ele deu um passo à frente. Mas o amor me trouxe de volta. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Por que você foi embora sem dizer nada? Ele respirou fundo. Porque eu estava com medo de te perder. E acabei quase perdendo você. Eles se aproximaram lentamente. Você ainda sente? Ele perguntou. Eu nunca deixei de sentir. O abraço veio forte, longo, silencioso. Um abraço que carregava ausência, dor, perdão e esperança. E naquele instante, sob o teto do hotel que viu tudo começar, o amor voltou a respirar entre eles. Mas agora, mais forte, mais consciente. O abraço ainda envolvia os dois. Não era um abraço apressado. Não era um reencontro ruidoso. Era um abraço de quem sobreviveu à ausência, de quem voltou depois de quase perder tudo. O corpo de Lucas tremia levemente. Não de frio, de emoção. Clara sentia o coração dele bater forte contra o seu peito. Cada batida parecia um pedido silencioso de perdão. Ela fechou os olhos. Inspirou devagar. O cheiro dele estava ali, misturado com estrada, cansaço e saudade. Você está mesmo aqui, ela sussurrou. Lucas apertou o abraço por um segundo. Eu voltei para ficar. Eles se afastaram lentamente. Os olhos se encontraram, vermelhos, cansados, cheios. Você sumiu, Clara disse. Eu pensei que tinha sido só mais um capítulo errado da minha vida. Lucas respirou fundo. Eu perdi minha mãe. O mundo de Clara parou. Eu sinto muito. Ela tocou o rosto dele com cuidado, como se ele fosse feito de vidro agora. A brutalidade que sempre o envolvera estava quebrada por dentro. Ele parecia um homem cansado, frágil, humano. Antes de ir, ela me disse algo. Ele murmurou. Que eu estava prestes a perder o único amor que ainda podia me salvar. Clara sentiu os olhos arderem. E você acreditou. Pela primeira vez, eu tive coragem. O silêncio se instalou novamente entre eles. Mas agora não era um silêncio de dor. Era um silêncio de recomeço. Naquela noite, Lucas não voltou para o quarto do hotel. Clara o levou até sua casa. O bairro estava tranquilo. As luzes amareladas dos postes iluminavam a rua simples. O portão rangeu levemente ao ser aberto. A casa não era grande, mas era quente, cheia de pequenos detalhes. Plantas na varanda, um tapete gasto perto da porta, o cheiro de limpeza e de lar. Lucas entrou com passos cuidadosos, como quem entra em território sagrado. É simples, Clara disse tímida. É real, ele respondeu. Eles se sentaram no sofá. O silêncio agora era delicado. Os segundos passavam devagar. A chuva fina voltava a cair lá fora. O som das gotas no telhado criava um ritmo tranquilo. Você ficou com outra pessoa, Clara disse baixinho. Lucas fechou os olhos por um instante. Eu tentei fugir de você, mas não consegui nem tocá-la de verdade. Ela respirou fundo. Eu não queria te dividir com ninguém. Você nunca foi uma parte. Sempre foi o todo. Ela o encarou, o coração batendo acelerado. Ele tocou o rosto dela devagar, como quem pede permissão ao destino. Posso? Clara fechou os olhos. Pode. O beijo veio diferente. Não foi como o primeiro. Esse tinha peso, tinha silêncio, tinha verdade. Não havia pressa. Os lábios se encontraram lentamente. As mãos tremiam. O tempo parecia suspenso entre eles. Clara sentia o calor subir pelo corpo. O coração batia forte. Cada respiração era profunda. Cada toque carregava algo antigo e novo ao mesmo tempo. Lucas segurou o rosto dela com cuidado, como se ela fosse o bem mais frágil que já tocou. Eu não quero mais fugir, ele murmurou entre um beijo e outro. Então fica. E ele ficou. Os dias seguintes foram de redescoberta. Lucas passou a deixar a moto estacionada na porta da casa de Clara. Dormia pouco, mas dormia em paz. Eles caminhavam juntos pelo parque pela manhã. O sol filtrava entre as árvores. O cheiro de grama molhada preenchia o ar. As mãos se tocavam sem pressa. Às vezes, os dedos se entrelaçavam sem que percebessem. O amor começava a ganhar rotina, mas ainda havia medo. Lucas observava tudo como se estivesse prestes a perder aquilo a qualquer momento. Clara sentia esse cuidado excessivo, essa necessidade de proteção. Você não precisa ficar com medo o tempo todo, ela disse certa tarde, sentados à beira do lago. Eu tenho medo de perder você, e eu tenho medo de você se perder de novo. Eles se olharam. O amor agora também pedia coragem. Com o passar dos dias, Lucas começou a contar seu passado. Histórias quebradas. Silêncios longos, noites sem dormir. Violência, abandono, ausências. Clara ouvia tudo com o coração aberto.
Eu fui embora sem me despedir da minha mãe, ele confessou. Achei que nunca mais precisaria voltar. Você também foi embora de você mesmo, ela disse. Ele ficou em silêncio. E agora? Agora eu quero ficar. Certa noite, a chuva caiu forte novamente. O vento sacudia as janelas. Os trovões ecoavam longe. Eles estavam deitados, cobertos pelo mesmo silêncio confortável. Lucas observava Clara dormir, o rosto sereno, a respiração tranquila. Ele passou os dedos pelos cabelos dela com cuidado. Como eu posso proteger o que tenho dentro de mim se sempre vivi em guerra comigo mesmo? O medo ainda morava ali, mas o amor agora também. No dia seguinte, Clara chegou ao hotel para trabalhar. Lucas foi com ela. Ficou sentado no café do saguão, observando-a atender as pessoas, sorrir, organizar papéis, ajudar hóspedes perdidos. Ele a via com outros olhos agora. Não como algo que poderia destruir, mas como algo que o reconstruía. Até que um homem entrou. Alto, bem vestido, confiante. Parou na recepção. Clara travou por um segundo. Clara, ele sorriu. Lucas percebeu. Quem é? Perguntou depois. Ela hesitou. Um passado que eu nunca te contei. O coração de Lucas apertou. Passado também volta, ele murmurou. À noite, deitados novamente, Clara respirava com dificuldade. Eu namorei esse homem há muito tempo, ela começou. Ele foi a minha primeira grande ilusão. Lucas a olhou com atenção. Ele te machucou? Ele me deixou achando que eu não era suficiente. O silêncio pesou, e agora ele voltou. Lucas sentiu algo estranho no peito. Não era ciúme apenas. Era medo. Ele quer reabrir essa porta? Clara virou-se para Lucas. Eu não quero voltar atrás, mas também não sei como fechar isso sozinha. Lucas tocou o rosto dela. Você não está sozinha, mas dentro dele, um pressentimento crescia. Algo ainda estava vindo, e não seria leve. Naquela madrugada, Clara acordou sentindo náuseas. O corpo quente, a respiração estranha. Ela correu até o banheiro. Lucas acordou assustado. O que foi? Ela segurava a pia pálida. Eu não sei. Ele a segurou com cuidado. O coração batia forte. E sem saber, os dois estavam prestes a descobrir que o amor deles já havia ido além do que imaginavam. Mas isso ainda não sabiam. A madrugada ainda respirava silêncio quando Clara terminou de lavar o rosto no banheiro. A náusea havia diminuído, mas o corpo permanecia estranho, sensível, como se algo dentro dela estivesse diferente. Lucas a observava da porta, atento a cada gesto. Você está pálida, ele disse a voz baixa, preocupada. Deve ser cansaço, ela respondeu, tentando sorrir. Mas no fundo ambos sentiram. Aquilo não era só cansaço. Lucas a conduziu de volta para a cama. A deitou com cuidado, como se ela fosse feita de algo frágil demais para o mundo. O vento balançava a cortina, trazendo o cheiro distante de terra molhada. Dorme um pouco, ele sussurrou, passando a mão pelos cabelos dela. Ela fechou os olhos, mas o sono demorou. O dia amanheceu pesado. O céu estava nublado, o ar denso. Clara acordou com a mesma sensação estranha no corpo. O cheiro do café, que sempre lhe trazia conforto, agora embrulhava o estômago. Ela parou na porta da cozinha, fechou os olhos, respirou fundo. Lucas, ele virou-se de imediato. O que foi? Eu acho que preciso ir ao médico. O silêncio caiu entre eles. Lucas sentiu o coração se apertar. Por quê? Ela hesitou. Eu ando enjoada, tonta. Meu corpo está diferente. Ele não respondeu de imediato. Apenas se aproximou e segurou as mãos dela. As mãos tremiam. Vamos juntos. Ela assentiu. E naquele simples gesto havia medo. E algo mais. Uma esperança que ninguém ainda tinha coragem de nomear. No caminho até a clínica, o mundo parecia mais lento. Os carros passavam, as pessoas andavam apressadas pelas calçadas. Mas dentro do carro havia apenas a respiração dos dois. Clara olhava para a janela. Lucas apertava o volante com força. Ambos pensavam na mesma coisa, mas nenhum dizia. Na clínica, aguardaram em silêncio. O cheiro de álcool, o som distante de vozes, o tic-tac do relógio na parede. O tempo parecia zombar deles. Quando chamaram o nome de Clara, Lucas apertou a mão dela. Eu vou estar aqui. Ela sorriu fraco. Eu sei. A porta se fechou. O mundo de Lucas ficou suspenso naquele instante. Ele andou de um lado para o outro, sentou-se, levantou-se, olhou o celular, guardou no bolso. O coração batia acelerado. Passaram-se minutos que pareciam horas. Então, a porta se abriu. Clara saiu.
os olhos marejados, as mãos trêmulas sobre o próprio ventre. Lucas se levantou num impulso. Clara Monses, perimato Kimbefe, Clara. Ela demorou a falar. Respirou fundo. Eu estou grávida. O chão desapareceu. O mundo ficou mudo. O coração de Lucas pareceu errar o próprio ritmo. O quê? Foi só o que ele conseguiu dizer. Ela assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosas. Eu ainda estou no começo, mas é certeza. Por alguns segundos, Lucas não se mexeu, não falou, não respirou direito. Então, de repente, ele a puxou para um abraço forte, tremendo, chorando sem perceber. Nós vamos ter um filho. O medo e a alegria se misturaram como uma tempestade dentro do peito dele. Eu estou com medo, ela confessou contra o peito dele. Eu também, ele respondeu, mas eu nunca estive tão decidido a ficar. Mas enquanto um futuro nascia, o passado de Clara também começava a se mover. Na saída da clínica, ele estava lá, encostado num carro preto, braços cruzados, sorriso torto. Então é verdade, disse o homem olhando para o ventre de Clara. Lucas se colocou imediatamente à frente dela. Quem é você? O homem sorriu com desprezo. Sou alguém que ela já amou. O silêncio ficou perigoso. Rafael, Clara sussurrou. Lucas entendeu tudo apenas pelo jeito como o nome saiu da boca dela. Achei que você tinha sumido de vez. Rafael continuou. Mas soube que você estava morando com um cara e resolvi ver com meus próprios olhos. Lucas deu um passo à frente. Vá embora. Rafael riu. Calma, eu só queria conversar com a minha ex. Não temos mais nada para conversar. Rafael deslocou o olhar para Clara. Tem certeza esse filho aí é meu ou desse seu salvador? As palavras caíram como veneno. O mundo pareceu parar. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Isso é baixo, ela disse com a voz quebrada. Lucas avançou um passo. Repete isso. A voz dele saiu fria, perigosa. Rafael ergueu as mãos provocador. Eu só quero o que é meu por direito. Lucas não o tocou, mas o olhar dizia tudo. Você nunca teve direito nenhum sobre ela. Rafael encarou Clara mais uma vez. Ainda vamos conversar. E foi embora. O silêncio que ficou era pesado. Clara chorava. Lucas a envolveu num abraço firme. Ele não vai nos tocar. Mas por dentro, Lucas sabia. O passado não vinha apenas para falar. Vinha para tentar destruir. Nos dias seguintes, Clara passou a viver com medo. Rafael aparecia perto do trabalho. Mandava mensagens. Ligava. Nunca de forma direta. Sempre como quem observa de longe. Lucas tentou manter a calma, mas a inquietação crescia. Até que, numa tarde, Clara não voltou do hotel no horário de sempre. Lucas ligou. Nada. Só caixa postal. O coração dele começou a bater errado. Ele foi até o hotel. A recepção estava vazia. Você viu a Clara? Perguntou a um funcionário. Ela saiu mais cedo. Parecia preocupada. O mundo começou a girar. Lucas deixou o hotel às pressas. O coração em pânico. Ele conhecia aquele tipo de silêncio. O tipo que antecede algo ruim. Clara estava em uma rua afastada, próxima à floresta. Havia aceitado ir conversar com Rafael para pedir que ele parasse. Ele prometera que seria a última vez. Mas ela agora percebia, não deveria ter ido sozinha. Eu só quero que você suma da minha vida, ela disse nervosa. Rafael se aproximou demais. Você sempre foi ingênua. Clara deu um passo para trás. Me deixa ir. Não antes de eu entender esse filho. Ela sentiu o pânico subir. Ele não é seu. O sorriso de Rafael desapareceu. Test Fighter. Isso nós ainda vamos ver. Nesse exato instante, um barulho de motor ecoou. A moto de Lucas surgiu entre as árvores. Ele parou bruscamente. Desceu, o olhar em chamas. Afasta dela. Rafael o encarou com desprezo. Mas ela veio sozinha. E agora vai voltar comigo. Você não manda nela. Lucas avançou um passo. Mas eu dou a vida por ela. O silêncio que se seguiu era de tempestade prestes a cair. O vento atravessava a rua estreita como um aviso. As árvores da borda da floresta balançavam com força, fazendo um som seco, quase como passos invisíveis se aproximando. O céu estava carregado, pesado, como se prenunciasse que nada ali terminaria em paz. Lucas e Rafael estavam frente a frente, dois mundos opostos, separados por poucos metros. Clara permanecia alguns passos atrás de Lucas, o coração disparado, as mãos protegendo instintivamente o próprio ventre. O medo subia pela espinha como gelo. Você não manda nela, Rafael repetiu com um sorriso torto.
Lucas respirava fundo. O peito subia e descia com força. Ele parecia um animal contido, lutando contra o próprio instinto. Não mando, respondeu. Mas protejo. Rafael deu uma gargalhada baixa. Você nem sabe quem ela é de verdade? Clara sentiu aquilo como uma facada. Você não sabe nada sobre mim, ela disse com a voz trêmula, mas firme. Rafael virou-se para ela com desprezo. Eu sei que você sempre foi fraca. Lucas avançou num impulso. Não fala com ela assim. O grito ecoou na rua vazia. Clara nunca tinha visto Lucas daquela forma. O olhar em chamas, os punhos cerrados, o corpo inteiro em alerta. Rafael deu meio passo para trás, mas não recuou. Está defendendo bem, provocou. Vamos ver até quando. Lucas sentiu Clara tocar seu braço por trás. Não, ela sussurrou. Por favor, não assim. O som da súplica dela o atravessou. Lucas respirou fundo, tentando conter a fúria. Vá embora, Rafael, agora. O outro homem observou os dois por mais alguns segundos. Então sorriu de forma lenta, perigosa. Isso ainda não acabou. Entrou no carro. Foi embora em meio à poeira da estrada. Mas o silêncio que ficou era mais ameaçador do que qualquer palavra. No caminho de volta, Clara não dizia nada. Segurava em Lucas com força na moto. O corpo ainda tremia. O vento frio lhe batia no rosto misturado com lágrimas que ela não conseguia conter. Quando chegaram em casa, ela desceu com dificuldade. As pernas pareciam fracas. Lucas a segurou no mesmo instante. Respira. Está tudo bem agora. Ela apoiou o rosto no peito dele. O som do coração de Lucas era rápido, mas constante. Eu fiquei com tanto medo, ela murmurou. Eu achei que ia perder você, ou o nosso bebê. Lucas fechou os olhos. Aquilo quase o destruiu por dentro. Eu nunca vou deixar ninguém encostar em vocês. Ele a levou até o sofá. Fez com que ela se sentasse. Pegou um copo de água com mãos ainda trêmulas. Você não devia ter ido sozinha. Eu só queria que ele parasse. Pessoas como ele não param sozinhas. Ela chorava em silêncio. Lucas passou a mão nos cabelos dela com cuidado. A partir de agora você não sai mais sozinha. Não até isso acabar. Ela assentiu lentamente. Naquela noite, Clara dormiu com dificuldade. A cada barulho o acordava. A cada sombra, o medo voltava. Lucas permaneceu acordado por horas, sentado ao lado da cama, observando-a dormir como se pudesse protegê-la apenas com a própria presença. Pensava em sua mãe, nas palavras finais. Não perca outro amor por medo. Ele não perderia. Nem por medo, nem por ameaça, nem por nada. Nos dias seguintes, a tensão tomou conta da rotina. Lucas passou a buscar Clara no hotel todos os dias. Ficava perto, observava tudo, cada movimento, cada rosto estranho, cada sombra. Clara tentava seguir trabalhando normalmente, mas o sorriso estava mais contido. O medo havia tirado parte da leveza dela. Marina percebeu. Ele está te assustando. Não, Clara respondeu. Ele está me mostrando até onde vai por mim. Isso também é amor, Marina murmurou. Uma semana depois, numa manhã nublada, Clara sentiu uma forte tontura no trabalho. O mundo girou. Ela tentou se apoiar no balcão da recepção, mas as pernas cederam. Tudo ficou escuro. Acordou no hospital. O cheiro de álcool, o som distante de passos, o bip suave de um monitor. Lucas estava ao lado da cama, os olhos vermelhos. Você me deu um susto que eu nunca vou esquecer. Ela piscou confusa. O bebê. Ele apertou a mão dela. Está bem. Os dois estão bem. Ela respirou aliviada. Foi estresse. Continuou. O médico disse que você precisa desacelerar. Ela sorriu fraco, como se fosse fácil. Lucas levou a mão até o rosto. Eu não sei mais viver devagar quando é você. Ela o olhou. Isso também me assusta, confessou. O quê? É o quanto eu já te amo. O mundo pareceu parar. Lucas sentiu os olhos marejarem. Ele inclinou-se e encostou a testa na dela. Eu também te amo, disse pela primeira vez. As palavras saíram baixas, mais carregadas de tudo. Quando Clara recebeu alta naquela tarde, saíram do hospital em silêncio. O céu estava pesado. O mundo parecia estranho. Quando chegaram ao carro, Lucas encontrou algo preso no vidro. Um papel dobrado. Ele abriu. Era uma mensagem escrita à mão. Esse filho vai ser o seu maior erro. O coração dele gelou. Clara leu por cima do ombro dele. Sentiu as pernas bambas. Ele sabe onde moramos. Lucas dobrou o papel com força. Então ele cruzou uma linha que não devia. Naquela noite, alguém rondou a casa. Lucas ouviu passos. Pegou um objeto pesado. Abriu a porta com cuidado. O quintal estava vazio, mas havia algo no chão. Um pequeno brinquedo quebrado.
um carrinho de plástico. Clara apareceu atrás dele. E o que é isso? Lucas engoliu em seco. Um aviso. Ela levou a mão à boca. Ele está brincando com a nossa dor. Lucas virou-se para ela. Segurou seu rosto com as duas mãos. Ele não vai se aproximar de você, nem do nosso filho, eu prometo. Mas dentro de si ele sabia. Rafael não queria apenas provocar. Ele queria destruir. Naquela madrugada, Clara acordou assustada com um sonho ruim. Lucas a envolveu em seus braços. Você não está sozinha. Ela chorou silenciosa. Eu só quero viver em paz e amar você, criar nosso filho. E vai, ele respondeu. Eu juro. Mas o destino ainda não tinha terminado de testar aquele amor. Nem de longe. A madrugada estava pesada. O vento assobiava entre as frestas das janelas como um aviso. A casa parecia menor naquela noite. O silêncio não era paz, era tensão. Clara dormia de forma inquieta, o corpo encolhido, uma das mãos protegendo o ventre, como se o instinto estivesse sempre alerta. Lucas não dormia. Sentado na beira da cama, observava cada movimento dela. O brinquedo quebrado ainda estava em sua mente. A ameaça escrita no papel queimava em seus pensamentos como fogo. Esse filho vai ser o seu maior erro. Ele fechou os punhos. Você não vai tocar neles, murmurou no escuro. Algo dentro dele havia mudado. Não era mais apenas o homem que fugia. Agora ele era pai. E um pai não foge. O telefone vibrou às 3 da manhã. Lucas atendeu em silêncio. Eu avisei que ainda não tinha acabado. A voz de Rafael veio do outro lado, baixa, gelada. Lucas se levantou devagar e saiu do quarto, fechando a porta com cuidado para não acordar Clara. O que você quer? Houve uma breve risada. Quero conversar, só nós dois, como homens. Se chegar perto dela ou da minha casa... Calma, ela está segura, por enquanto. O coração de Lucas quase parou. Onde você está? No lugar onde tudo começou para você, respondeu. Sozinho, como sempre esteve. A ligação caiu. Lucas sentiu o corpo inteiro gelar. Rafael sabia de coisas demais. Sabia sobre a infância dele, sobre sua fuga, sobre seu ponto fraco. A floresta. Lucas entrou no quarto mais uma vez. Clara dormia. O rosto sereno, alheio ao caos que se aproximava. Ele se ajoelhou ao lado da cama. Passou os dedos pelos cabelos dela com extremo cuidado. As lágrimas vieram sem autorização. Me perdoa, sussurrou, mas eu preciso fazer isso para você viver. Beijou a testa dela demoradamente. Levantou-se. Saiu? Quando Clara acordou, a casa estava silenciosa demais. O lado da cama estava vazio. O frio invadiu seu peito. Lucas! O nome ecoou sem resposta. Ela levantou rápido demais. Sentiu a tontura. Apoiou-se na parede. Foi até a sala. A porta aberta. O coração começou a bater errado. Sobre a mesa havia um bilhete. Eu volto, confie em mim. Clara levou a mão ao peito. O pressentimento era pesado demais para ser ignorado. Não, não vai, murmurou. Ela pegou o celular, tentou ligar. Caixa postal. De novo. Nada. Uma sensação de desespero a dominou. Instinto. Ela vestiu um casaco às pressas e foi atrás dele. A floresta estava escura. A lua mal atravessava as copas das árvores. O som dos insetos era alto. O vento fazia os galhos rangerem. Lucas caminhava com passos firmes, mas o coração estava em guerra. Cada memória da infância ecoava ali. Cada fuga, cada medo. Foi então que viu Rafael encostado em um carro, sob uma luz fraca. Sabia que você viria, disse com desprezo. O que você quer de verdade? Lucas perguntou, aproximando-se com cautela. Rafael desceu do carro lentamente. Quero que você sinta o que eu senti quando perdi ela. Os olhos dele estavam cheios de ódio. Você nunca perdeu nada, Lucas retrucou. Você só destrói. Rafael sorriu torto. Então você entende agora como isso funciona. Ele levantou algo na mão. Lucas congelou. Você ficou louco. Eu só quero ver até onde vai seu amor. O silêncio ficou pesado, perigoso. Lucas deu um passo à frente. E quer alguém leve a mim, mas deixe ela fora disso. Rafael se aproximou também. Você sempre foi assim. Gosta de se sacrificar, como sua mãe. Aquelas palavras acertaram em cheio. Não ouse falar dela. Lucas avançou. Os dois entraram em luta. Empurrões, golpes, fôlego curto. Raiva antiga explodindo. O chão estava úmido. Lucas escorregou. Rafael avançou. Houve um som seco. Lucas caiu. O mundo ficou em silêncio dentro da cabeça dele. Clara corria entre as árvores.
O coração parecia querer rasgar o peito. Lucas! Gritava. O som da própria voz voltava vazia, até que ouviu algo. Um gemido distante. Seguiu. O encontrou no chão, sangrando, imóvel. Hans! Ela gritou, caindo de joelhos ao lado dele. Rafael não estava mais ali. Só a escuridão. Só o medo. Só o amor ferido. Você não pode me deixar. Ela chorava, segurando o rosto dele. Nosso filho precisa de você. Ela tentou sentir a respiração. Era fraca, mas existia. Ela gritou por socorro. O mundo inteiro parecia distante demais. No hospital a noite foi longa. O relógio parecia zombar. Clara andava de um lado para o outro, as mãos sobre o ventre. O medo de perder tudo de uma vez só rasgava seu corpo por dentro. A senhora precisa se acalmar, disse uma enfermeira. Eu não consigo, Clara sussurrou. Ele é tudo o que eu tenho. Horas depois o médico saiu, o rosto sério. Ele passou por uma situação grave. A próxima hora será decisiva. O chão sumiu. Clara caiu sentada na cadeira. Chorou como nunca tinha chorado. Por favor, leva a mim se for preciso, sussurrou ao nada. Ela fechou os olhos. Sentiu algo quente dentro do ventre. Um movimento pequeno. Vivo! Seu filho respondia. Eu vou lutar por ele e por você, ela disse com a voz tremendo. Lucas ficou entre a vida e a morte por horas. Sonhou com a mãe, com a infância, com a fuga e com Clara. Sempre Clara, a mão dela no rosto, a voz chamando. O amor puxando ele de volta. Volta, ela sussurrava. O amor dele respondeu. Quando amanheceu, o médico voltou. Clara mal respirava. Ele sobreviveu. O choro veio forte, incontrolável. Ela caiu de joelhos ali mesmo. Obrigada, repetia. Horas depois pôde vê-lo, ainda inconsciente. Aparelhos. Silêncio. Ela segurou a mão dele. Você prometeu. Uma lágrima caiu no lençol. Os dedos dele se mexeram levemente. Um sinal pequeno, mas vivo. Naquela cama de hospital, Lucas pagou o preço da proteção, mas também garantiu. O passado não venceria o futuro. E o amor ainda teria um último obstáculo antes da felicidade plena. O quarto do hospital estava em silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de respiração. O som constante do monitor marcava o tempo como um coração mecânico, sustentando a vida que insistia em ficar. Clara estava sentada ao lado da cama, segurando a mão de Lucas com as duas mãos, como se aquele contato fosse a última âncora entre ele e o mundo. Ela não havia dormido, não havia comido, não havia saído dali nem por um segundo. O rosto cansado, os olhos inchados, mas o amor. Aquele permanecia intacto, mais forte do que nunca. Você prometeu, ela sussurrou novamente. Prometeu que ia voltar. O corpo de Lucas permanecia imóvel, mas sua respiração era firme. Ele estava ali, lutando, mesmo sem abrir os olhos. O primeiro raio de sol da manhã atravessou a janela devagar. Tocou o rosto dele com leveza, como um chamado suave da vida. E então, os dedos dele se mexeram. Clara prendeu a respiração. Lucas! Os olhos dele tremeram levemente sob as pálpebras fechadas. Mais um pequeno movimento. Amor! Ela chamou quase sem voz. Devagar, muito devagar. Ele abriu os olhos. No primeiro segundo parecia perdido, confuso, frágil. Mas então viu o rosto dela. E tudo voltou. Clara, sussurrou. Ela desabou em choro. Você voltou para mim. Ele tentou se mover. Sentiu a dor, mas fez força para apertar os dedos dela. Eu prometi. Naquele instante o amor venceu a morte. A recuperação foi lenta. Dias de fisioterapia, de silêncio, de repouso. Clara esteve ao lado dele em todos eles. Alimentou-o, limpou seu rosto, ajudou-o a andar novamente. Dormia sentada ao lado da cama nos primeiros dias. Lucas nunca havia sido cuidado por ninguém daquela forma. E aquilo o quebrava, de um jeito bom. Eu sempre achei que fosse forte, ele disse certa noite. Mas você me mostrou que eu nunca precisei ser forte sozinho. Ela sorriu cansada. O amor não quer força, quer presença. Rafael foi preso dias depois. As provas apareceram. As ameaças, as ligações, o histórico de perseguição, a violência. Quando Lucas soube, sentiu algo diferente do ódio. Sentiu alívio. O passado finalmente havia sido trancado. Definitivamente. Meses correram. A barriga de Clara crescia. Lucas a acompanhava a todos os exames. Segurava a mão dela. Chorava escondido quando ouvia o coração do bebê bater.
É o nosso milagre, ele dizia. O medo foi dando lugar ao cuidado. A proteção virou ternura. A brutalidade virou carinho. O homem que antes só conhecia o mundo como luta, agora aprendia o mundo como abrigo. No fim da gestação, numa tarde de céu dourado, Clara entrou em trabalho de parto. O hospital mais uma vez virou o palco da vida. Lucas tremia mais do que ela. Vai dar tudo certo, Clara murmurava entre as dores. Eu estou aqui, ele respondia segurando o rosto dela. Eu nunca vou sair. Horas depois, o choro mais bonito que já existiu ecoou pelo mundo. O filho deles nasceu. Lucas chorava como criança. Ele é perfeito. Clara exausta sorria. Ele é o nosso recomeço. Eles o chamaram de Miguel, porque Miguel significa aquele que é como Deus. E para eles, aquele bebê era exatamente isso, um milagre. Meses depois, numa manhã de céu azul, o parque estava em festa. Flores simples, luz natural, pessoas que realmente os amavam. Clara caminhava lentamente, segurando Miguel nos braços. Vestido branco simples, sorriso tímido, olhar seguro. Lucas esperava ao final do caminho, de terno, coração exposto, olhos marejados. Quando ela chegou até ele, ele segurou a mão dela e sussurrou: Você salvou minha vida. Ela sorriu. Você me deu a coragem de acreditar. Eles se casaram ali, sem luxo, sem espetáculo, só amor, só verdade. Agora, anos depois, Lucas caminhava pelo parque com Miguel nos ombros. Clara vinha atrás rindo. O vento balançava as árvores. O sol iluminava os rostos deles. A casa agora era cheia de luz. As noites eram de paz. O medo havia perdido espaço. Lucas olhou Clara ao longe e pensou: o amor não me destruiu, o amor me construiu. Clara, olhando os dois, pensou: o amor não me deu só um homem, me deu uma família. Eles se encontraram no meio do caminho. Beijaram-se. Miguel riu. E naquele instante, o passado não existia, o medo não existia. Só existia o amor conseguido com luta, com dor, com entrega, com verdade. E assim, o homem bruto aprendeu a amar, a mulher tímida aprendeu a ser forte. E os dois provaram que o amor verdadeiro existe sim. E quando existe, ele vence tudo. Se o nosso amor tocou o seu coração, escreve nosso nome nos comentários. Deixa seu like porque isso ajuda mais do que você imagina. E se eu fosse você, eu compartilhava agora com aquela pessoa especial, porque o amor só cresce quando é compartilhado.